Muito boa tarde. Hoje começa uma coisa que eu sempre quis fazer nessas redes sociais, não tão sociais assim, às vezes, e que eu não sei porque nunca fiz, mas agora eu tô fazendo, que é a gente vai conversar em formato de podcast. Porque eu sempre quis falar as coisas, um monte de mas eu sou verborrágica. Então eu queria falar muita coisa por muito tempo, mas os algoritmos não gostam dessa conversa, né? Eles gostam de coisinha agilizada, né? E este é o Café com Ódio, porém vou mudar este nome, vou tirar esse ódio para que eu não seja retirado de nenhuma plataforma por conta de discurso de ódio. Vai que a gente nunca sabe, né? Vou mudar, mas dentro desse podcast teremos um quadro que se chama K-Pop da Real. Totalmente inspirado no meu primo Startup da Real. Se você conhece o Startup da Real, saiba que nós somos parentes. Mais que parentes, nós somos muito parentes. E aí eu decidi fazer um quadro nesse podcast, porque nós não vamos falar só de K-pop no podcast, mas vamos falar muito sobre K-pop. Por isso ele é um quadro onde a gente vai falar do K-pop como já deveria estar sendo falado. E aí, assim, iremos passar por momentos difíceis? Muito provavelmente. Aqui nesse ambiente. Mas tá tudo bem, faz parte. O BTS também passa por momentos difíceis, não é mesmo? Aqui eu vou falar majoritariamente de BTS porque é o grupo que eu mais acompanho, tá? Na verdade é o único grupo que eu acompanho. Os outros grupos eu só tenho notícias, já sei falar deles algumas coisas, mas não tudo. Mas eventualmente, como eu vou falar de K-pop, os outros grupos também vão entrar no meio da conversa. Então, mas majoritariamente falaremos do BTS. Eu vou trazer os assuntos mais pautados no que eu sei sobre o BTS. E é assim que vai ser, tá? O nosso primeiro assunto, como a gente vai abrir esse ambiente falando de K-pop, é como o JK tem tentado lentamente, mas não silenciosamente, mudar o cenário do K-pop no mundo e ninguém tá dando atenção para ele. Como assim, Valesca, do que você está falando? Vou contar para vocês como é que eu cheguei nessa conclusão, como é que as coisas começaram, tá? Uma amiga me disse assim: Você sabia que o JK tá assistindo anime de safadeza? Eu falei: Não, não tô sabendo. Não, dele não me contou isso aí, não. E ela disse: Aham, vou te mandar os prints das duas imagens que me mandaram a respeito do anime que ele tá assistindo. E eu recebi essas duas imagens aqui. Mas tranquilizo-vos, porque o teor de safadeza que tem no podcast, caralho, no anime, dá 30 segundos em 10 episódios. Porém, ele me trouxe a curiosidade de assistir o anime, que se chama Cyberpunk Edge Runners, ou Mercenários. Cyberpunk Mercenários, que tá na Netflix, em português, tá assim. Ele é um anime japonês, e ele é um anime muito bacana, tá? Ele tem um teor altamente violento, linguagem própria, cenas de nudez e de atividade sexual, mas assim, bem tranquilo. Ele tem classificação indicativa de 16 anos, mas se eu tivesse um filho, talvez eu não deixasse ele assistir. Se eu tivesse um filho de 16 anos, eu não deixava ele assistir, não. Não pelo teor sexual, mas sim pelo teor de violência, porque ele é muito violento. Porém, eu chorei no final. Eu chorei porque a história é triste, a história é trágica, enfim. Inclusive, eu aposto que o JK também chorou. Mas qual é o ponto desse negócio? JK falou numa live que ele estava assistindo esse anime. Ele perguntou: Vocês estão assistindo Cyberpunk Edge Runners? Porque eu tô assistindo esse anime, tô gostando muito. E eu achei interessante o fato dele
contar que ele estava assistindo. Isso me fez pegar um ponto. O JK ele tem muito pouco medo de dizer as coisas que ele faz e que vão de encontro com toda a cultura em volta da perfeição do idol. E aí a gente precisa primeiramente entender qual é a cultura de perfeição do idol. Aqui eu quero que você segure na minha mão. Segura aqui na minha mão. Porque você vai sentir agora a manipulação saindo dos seus poros. Tá? Vamos lá. Qual é a cultura do K-pop? A cultura da perfeição do ídolo. A indústria do K-pop fez isso para que nós fiquemos obcecados por eles. A sociedade coreana é muito machista. A nossa também é. Mas lá a coisa é muito esquisita. Quando eu falo de muito machista, eu digo esquisita de machista, tá? Eles são muito machistas. E para que esses homens se destaquem, para que esses homens não sejam só mais alguns homens na multidão, a indústria começou a criar para eles um personagem perfeito, que não namora, consequentemente não maltrata a mulher, porque quem não chega perto de mulher, não maltrata a mulher, né? Quando fala de mulheres, porque fala muito pouco, é da fã. Então é com muito carinho, é com muito respeito, é com muito acolhimento, é com muita proximidade, mas é sempre da fã e não da mulher em si. É um cara que não usa droga, que não faz tatuagem, que não bebe, que não fuma, que tudo aquilo que a mulher não quer que o seu homem faça, em tese. Porque assim a fã fica completamente obcecada por aquela idealização, porque ele se torna o homem absolutamente perfeito que ela sempre quis na porra da vida dela. E aí ela fica obcecada por ele, e aí ela gasta todo o dinheiro dela com ele. Aí ela enlouquece pra show, ela enlouquece pra álbum, ela enlouquece pra tudo. Mas isso gera como consequência as consequências da obsessão, que é: este homem é meu. Ele faz tudo por mim, ele me ama. Tudo isso que ele faz é por minha causa. Então, ele é meu. E se ele é meu, ele é meu. Ele não pode nada. Aí que ele não pode nada mesmo. Ele não pode sair da linha. Se ele diz que me ama, ele é meu. E cria uma simbiose, véia, toda doentia, da fã obcecada com o ídolo que nunca pode nada. E a indústria alimenta isso, porque isso gera dinheiro. Não chora. Não chora. O ídolo não é assim. Ninguém é assim. O ser humano não é assim. Ele é fabricado assim para que você ame ele mais. Porque quanto mais perfeita é uma pessoa, mais você ama ela. Principalmente você que nunca vai encontrar ela pessoalmente na sua vida. Não chora, já falei. Se for chorar, também chora baixo, não faz confusão não. E o idol, estando ele sob um contrato com a empresa, o que resta para ele? Casar com essa ideia. E aí ele faz exatamente o que a empresa fala, o que a empresa manda, para alimentar essa imagem de perfeição. Tudo certo? Respira, quiser sair para beber uma água, fica à vontade, dá pausa aí, bebe sua água, respira, mas sim, é isso mesmo, você foi manipulada a acreditar que esses homens são perfeitos assim mesmo, para que você gaste todo o seu dinheiro com eles. Boa tarde. Não, não acabou não. Agora a gente vai entrar no JK. Quando o BTS debutou, o JK ele já veio todo criadinho para ser o príncipezinho.
Ele era o mais novo, e ele era fofinho, ele era bonitinho, e ele tinha um apelo ocidental muito grande, porque o J.K. ele tem traços mais aceitáveis ocidentalmente. Inclusive é por isso que ele é muito amado fora da Ásia também, fora da Coreia principalmente, porque o J.K. tem traços um pouco mais ocidentalizados do que os outros. E se você não sabia disso, você tá sabendo disso agora. A coisa é esquisita assim nesse ponto. Então o J.K. ele já veio fabricado para ser príncipezinho, para ser o queridinho, para ser o ai meu Deus do céu, esse menino vai ser o que vai trazer a perfeição para esse grupo e para essa empresa. Só que eles não contavam que o J.K. tem uma personalidade porreta. E desde o início, J.K. vem trazendo aí as suas, vamos dizer assim, a sua personalidade mais babado para o personagem de perfeito que criaram. A primeira coisa delas, e que ninguém acha que é grande coisa, é a masculinização do J.K. O J.K. se tornou muito másculo, muito rápido. E nem foi na frente dos nossos olhos. De repente a gente olhou e ele estava todo pernona, abração, todo musculosão. Gente, mas esse menino não era criança outro dia? O que está acontecendo? E essa manutenção da delicadeza do idol, ela também faz parte desse personagem. Porque, afinal de contas, se a gente vê o homem muito másculo, muito macho, muito, a gente já começa a associar com todas as coisas ruins que vêm com a masculinidade. É tudo um jogo psicológico. Então, a primeira coisa que o J.K. trouxe foi: eu sou grandão, eu sou fortão, eu sou gostosão e eu sou novinho. E é isso aí que tem pra vocês. Aceitem. Depois o J.K. apareceu com as tatuagens. E na verdade não apareceu. Ele começou a fazer as tatuagens, um braço inteiro de tatuagens, mas a gente só viu as tatuagens muito tempo depois, quando a coisa ficou insustentável de se esconder. Não dava mais para deixar aquele menino com a mão tampada, com o braço coberto. Inclusive tem um Bom Voyage que o J.K. fica de luva o programa inteiro. Toda vez que ele aparece no programa, ele sai de manga comprida e de luva. Ou é luva de cozinha, ou é luva de frio, ou é... Ele tá com um tipo de luva, a mão dele tá escondida. E por isso a gente demorou muito a ver que o J.K. tinha tatuagem. Mas as tatuagens dele já foram feitas há muito tempo. Lembrando que tatuagem na Coreia tem duas vertentes. A primeira delas é que, como eles sofreram muito com a guerra do Japão, a tatuagem ainda carrega o estigma da gangue, da yakuza, né, da identificação com o crime. Então é muito estigmatizada a tatuagem, tanto no Japão quanto na Coreia, é muito estigmatizada. A segunda coisa é que fazer tatuagem na Coreia é crime. Só médico, até muito pouco tempo, podia fazer tatuagem na Coreia. Então era cometer um crime, fazer tatuagem também. Você andava por essas duas linhas. Ou você era um criminoso porque você tem tatuagem de gangue, tatuagem é coisa de gangue, ou você é um criminoso porque você fez uma tatuagem. Quem faz tatuagem é crime. Você fez com um médico? Tem médico fazendo tatuagem? Não tem. Depois o J.K. me aparece com a cara cheia de piercing. É piercing na sobrancelha, é piercing não sei aonde, é negócio. Que também traz o ar de rebeldia. Não muitos idols tinham piercings, tinham muitos piercings na geração do J.K., né? E aqui a gente não tá falando só do K-pop no geral, mas a gente tá falando principalmente da geração do J.K., a geração do BTS, que é uma geração que foi mais moldada para ser um pouco mais polida nesse sentido. E aí, dentro de muitos outros comportamentos ali que são pontuais e muito sutis e que muitas vezes foram vistos como deslize, acontece, ser humano, né? Ser humano, tá? O J.K. me vem com seu primeiro trabalho solo com uma música que fala
de coisar 7 dias por semana. Não vou dizer a palavra que eu gostaria de dizer aqui e que significa o que realmente significa, porque banimento, vocês sabem como é que funciona o banimento. E eu amo que quando ele foi questionado numa live por que que ele fez uma música suja, assim, ele mesmo falou assim, tem nada sujo aqui não, querida. Seu pai e sua mãe fez, você só nasceu por causa disso. Não, ele não falou isso, tá, gente? Mas a intenção que eu senti por trás do que o JK queria dizer é, sujo por que você não faz? Todo mundo faz. Que coisa esquisita. No que ele tem toda a razão. Ele não diz com essas palavras, mas ele diz é só explícita, não é suja. Quem tá botando o sujo é a sua cabeça. É você que acha sujo. Eu mesmo não acho. Eu acho bem bacana. Gosto. Fiz uma música falando sobre isso. Porque todo mundo faz. Botagem. No que ele estava errado? De forma nenhuma. Depois nós tivemos o vídeo de JK fumando na rua. O que gerou um rebuliço tão desnecessário, misericórdia. Porque se essas pessoas soubessem que se você der uma voltinha de meia hora na Coreia, você vê 1.277.000 pessoas fumando. Praticamente a população inteira da Coreia fuma. É um trem esquisito. Eu nunca vi tanta gente fumando na minha vida ao mesmo tempo no mesmo lugar. Ou gente que fuma. Na minha cabeça, era óbvio que o BTS fumava. Tipo, era óbvio. Só que não ver eles fumando sempre cria na cabeça da gente aquela história de não faz. Se eu não vejo, não faz o que os olhos não veem, o coração não sente, sabe assim? A gente tinha meio que essa ideia. Mas aí JK apareceu fumando. E JK não só apareceu fumando, como ele apareceu fumando e olhando para a câmera que estava filmando ele. Como quem diz, tô fumando mesmo. Se você tiver alguma coisa contra, fale agora ou cale para sempre. Não tem, né? Porque a vida não é sua. Tchau! E seguiu com a vida dele bem bonito. Aí aqui agora, para mim, o próximo ato de rebeldia do JK, e isso é, para mim, isso pode ser uma bobagem para maioria de vocês aí, mas para mim, o próximo ato de rebeldia do JK foi na temporada 2 de Are You Sure falar da menina que ele era apaixonado quando ele estava nos Estados Unidos ensaiando. Que ele diz, tinha uma menina que eu era apaixonadinho e não sei o que, pipipopó. E tipo, sério? Como assim, apaixonadinho? Ai, gente. E aí envolve muitas coisas, né? Não só o fato de que ele é um garoto normal, adolescente, que se apaixona por meninas adolescentes, como todo rapaz adolescente, e se apaixona por pessoas, como todo ser humano normal, mas não normal para um idol, como meio que ajustou a parada dele ser gay, né? Porque sim, né, gente? A gente vai ter um episódio falando disso aqui também. Não vai ser agora, mas a gente vai falar sobre isso também. Sexualidade de idols, principalmente sexualidade do BTS. Veio ajustando esse negócio aí. Gay eu não sou. Existem outras coisas que ele pode ser. Várias outras. Mas só gay, a gente descobriu que ele não é. Porque ele já se apaixonou por meninas. E eu acho que ele fez questão de deixar isso claro e fez questão de botar isso. Podia ser cortado. Aliás, várias coisas podiam ser cortadas e não foram, né? Isso é meio que um negócio assim que eu sempre digo a respeito das coisas do BTS, sabe? Tudo que sai assim do BTS e o pessoal, nossa, você viu que rolou tal coisa? Poderia ter sido cortado, mas não foi. Por que será, hein? Depois, e mais recentemente, a gente teve a live do JK bêbado. E a gente já teve muitas lives do JK bebendo. A gente já teve live do JK bebendo, do JK dormindo, do JK assistindo televisão, do JK tomando banho, do JK tomando banho foi ele mesmo que publicou, não foi live, né? Mas vídeo do JK tomando banho. A gente já teve muita coisa, mas dele bêbado, bêbado mesmo, nunca tinha tido. Até muito recentemente. E nessa live do JK bêbado, a única coisa que ele ficava insistindo era: tem tanta coisa que eu quero falar pra você, mas não posso.
E se esse menino tivesse bêbado nessa live, ele tinha falado. Ele não falou porque tinha alguém lá falar assim: cala a boca, demônio. Com certeza o irmão dele, o trabalho do irmão dele era esse. Que o irmão dele tava lá, né? O irmão e o amigo morando na casa dele. Quem que é esse menino? Até hoje eu tenho. Quem que é esse menino, Jake? Conta pra nós aqui quem que é esse garoto. Ainda tenho curiosidade de saber quem é esse menino. Mas o irmão dele tava lá pra segurar a língua do querido, né? Desculpa, eu não sei se fiz barulho, mas desculpa. Pra segurar a língua do querido. Porque se ele tivesse sozinho, ele tinha contado tudo pra nós, gente. Mas, olha que vontade de dar na cara desse irmão dele, sabe? Vontade de falar pra ele assim: menino, vai cuidar da sua vida. Você não tem o que fazer, não? Fica aqui pagiando seu irmão mais velho? Pelo amor. Ah, não, é mais novo, né? O outro. Não sei. Não sei da vida desse outro irmão. Hein? Você não tinha mais nada pra fazer hoje, não? Tinha que ficar atrapalhando o nosso esquema aqui. A gente tinha várias coisas pra arrancar desse GK, garoto. Mas não conseguimos. Mas ele estava lá, doido para contar várias coisas, inclusive falou sobre a história de fumar, né? Poxa, eu estava fumando mesmo, mas eu parei. Qual que é o problema de falar disso? E ele tem toda a razão. Qual que é o problema de falar que ele fumava e agora ele tá parando de fumar? Qual que é o problema de uma pessoa fumar? É crime, sabe? Fumar é problema para quem fuma. Pô, vai ter um câncer, vai morrer, vai ter um, sei lá, uma doença, um trem, um negócio. Mas, gente, que- quantas pessoas na sua família fumam? E nem por isso, ai meu Deus do céu, socorro! Porque é meio isso, né? Tudo que o idol faz, tudo que os idols fazem, que está fora da linha da perfeição, é sempre um. Ai, minha Nossa Senhora! Puta que pariu, caralho, né? Au. E aí culminamos no assunto inicial dessa conversa aqui, que é o anime. O anime, que tem cenas de safadeza, não tantas quanto eu achei que teria, que há muita violência, linguagem imprópria, pipipipopopó, coisas que um jovem da idade dele assistiria se ele tivesse um contexto normal de vida. Se ele fosse uma pessoa normal, sabe? Assistiria aquilo com a maior tranquilidade do mundo. Mas por que que é problemático para ele? Por que que, gente, olha ele assistindo anime de safadeza? Porque criamos na nossa cabeça a imagem do ser humano perfeito. Gente, um ser humano da marca homem, a gente caiu no conto da perfeição. 2026. Não é possível um negócio desse, não. Não tá ornando mais. E é claro que funciona, porque a empresa faz isso muito bem, a gente não sabe de nada, a gente não vê nada, a gente não tem acesso a nada. Principalmente quando eles querem esconder, que foi o caso do Suga, por exemplo. Que ele não estava escondendo, mas ele estava sumido. O Suga conseguiu sumir por 2 anos, menos quando ele caiu de patinete. E aí virou aquela desgraceira na vida do sujeito. O menino fez a coisa mais pateticamente engraçada do mundo, porque se fosse com um amigo nosso, ele ia ser zoado para sempre. A gente ia zoar dele na nossa rodinha de amigos para todo sempre. Amém. A gente ia falar assim: caiu bêbado de patinete na frente da polícia, gente. Não, uma vergonha dessa não é para qualquer um passar. Pelo amor de Deus. Mas foi o Suga. E aí ele foi colocado na frente de um monte de repórter. Ai, gente, juro por Deus, eu acho que uma das cenas do K-pop que eu mais odeio. Café com ódio. A cena, a cena do K-pop que eu mais odeio na minha vida é o Suga na frente daqueles fotógrafos, na frente daqueles flashes. Eu achava que era inteligência artificial. Quando eu vi, eu falei assim: não, gente, isso aqui não é verdade, isso aqui é inteligência artificial. Quando eu vi que era verdade, eu queria tacar meu celular na parede. De ódio que eu senti do Suga tendo que fazer pronunciamento porque caiu de patinete com os goró na cuca.
Não. Ai, olha, sinceramente. E aí as pessoas mandaram caminhões coroa de flores pedindo primeiramente para que ele se autoeliminasse e segundo para que ele saísse do grupo. Ou seja, essa doença ela é autoalimentada. A indústria sabe que se ela alimentar essa coisa da perfeição e da necessidade da perfeição do idol, ela vai encontrar campo fértil, porque tem gente muito doente no fandom que vai regar isso aí. É isso aí, ele tem que ser perfeito. Como assim? Bebeu? Ninguém bebe. Nenhum idol bebe. Por que que ele bebeu? Ou seja, ele saiu do meu padrão de perfeição aqui. Tira. Tira agora. Tira do K-pop. Tira. Não pode. Tira do mundo, inclusive, né? Fizeram essa solicitação para ele. Tira. Não pode. Oi? Como assim? Só que infelizmente, nós temos aí um outro problema. É uma cultura não só do K-pop, mas é uma cultura também social coreana. E aí os próprios idols, eles se alimentam dessa merda, essa porcaria, dessa ideia de perfeição. E eles mesmos acabam se colocando nesse lugar de eu preciso ser perfeito. Você quer um exemplo? O Jin. O Jin que fala, não vou namorar. Não vou namorar porque eu não quero magoar o Armin. O dia que eu li o Jin falando isso, eu não vou namorar porque eu não quero magoar o Armin. Ai, me deu uma vontade de dar uma tapa na fuça dele. Tipo, você tá maluco? Que magoar o Armin? Foda-se o Armin. Você que tem que ser feliz, meu brother. Você não quer namorar é outra coisa. Ai, não quero namorar porque ai, dá trabalho demais. Não. É muito pra minha vida, eu sou muito ocupado, minha cabeça é cheia de coisa. Administrar um namoro é muito pra mim? Show! Entendo. Agora, vim falar, não vou namorar pra não magoar o Army? Até na cabeça dos próprios idols a galera consegue entrar. Gente, isso é muito doentio. É muito errado. É muito não. Não. E é por isso que a gente tem que dar atenção pro que o JK tá fazendo. Ele tá trazendo talento, mas não tá silencioso. Ele não faz isso de forma sutil, ele não faz isso de forma escondida. Ele escancara na cara de todo mundo. Olha como eu sou todo tatuado. O menino não fez uma tatuagem. Ah, eu tenho uma tatu aqui. Eu tenho uma tatu aqui escrito Mãe Te Amo. Não! O cara tampou-lhe o braço inteiro de tatuagem, fez tatuagem na mão, escrito Army, o nome dos membros do grupo, que é tipo assim, todo mundo vai ver. Não tem como esconder. A não ser quando ele vai nos programas lá da Mnet, que ele tem que se tampar todo, encher de esparadrapo, ou de luva, ou os caralho. Também tenho vontade de Deus te elimine, programa da Mnet. Mas enfim, sabe? Ele não tá fazendo isso de forma silenciosa, de forma tranquila. É só lento. E eu acho que é pra não também dar muito trabalho pra ele. Mas ele tá fazendo barulho. E tá todo mundo assim, ah, jura? Ai, tão perfeito. Olha a tatuagem nele, tão perfeito. Ai, olha ele fumando, tão perfeito. Ai, olha ele falando da namoradinha dele, tão perfeito. Ai, todo mundo fazendo de louco. Ao invés de falar assim, olha lá, ele é uma pessoa igual a todos nós. É muito mais legal se ele for uma pessoa igual a todos nós. Porque pensa comigo, que é que eu tenho? Gente, eu mesma, pra mim aqui, né? Que eu tenho de conversa com a pessoa perfeita? Eu não tenho assunto com gente perfeita. Eu sou uma pessoa maledicente. Eu falo da vida dos outros. Eu faço fofoca. Entendeu? Eu falo do cabelo maltratado das monas. Que eu vou conversar com um menino desse?
que é perfeito. Porque perfeição não pode ser só do lado de fora. Ela tem que estar do lado de dentro. Obviamente, não é mesmo? O que eu quero com o menino? Ai, não, não. Ai, eu sou muito Não, não concordo com. O que eu tenho conversa com gente perfeita, gente? Com gente santa. Gente santa não tem assunto comigo. Não funciona. Você tá entendendo? Que eu gosto de falar Você vê egoísta de vez em quando. Que eu tenho? Eu falo palavrão pra caralho. Que eu sento do lado de uma pessoa perfeita, ela fica, sabe? Não tem assunto, não tem conversa, não tem relacionamento. Ai, vou casar com este homem que é perfeito. Pra quê? Pra quê? Se ele não fala de fuder, se ele não bebe, se ele não fuma, se ele é chato, ele é um chato. O perfeito é chato. Pra que eu quero perfeição? Aí você senta naquele BTS, naquele grupo, não tem um gay pra ser alegre. Você já pensou você sentar ali numa sala com 7 héteros, gente? Que coisa chata, insuportável de chata. Vocês já pensaram nisso? Ai, porque eu queria muito que todos os BTS fossem héteros. Você jura? Mentira. Mentira. Se você fala isso é porque é homofóbica. Isso é homofobia. Porque não tem coisa melhor que você estar num lugar que tem um gay pra falar uma coisa engraçada pra você. Porque o hétero, ele não é engraçado. É melhor eu cortar essa parte, né? Não vou cortar, não. Eu vou deixar ela assim. O objetivo era falar as coisas que eu queria falar, né? Ai, tem podcast de Red Pill aí no mundo rodando coisa linda. Por que eu não posso falar essas coisas? Eu, hein? Enfim, vocês estão entendendo? O perfeito é chato. O perfeito é chato. Comigo não tem assunto. Para mim não funciona. Tem que ser uma pessoa que tem um negócio. Você está entendendo? Um negocinho, um transtorno, um trem. Uma coisa, uma reclamação da vida para fazer, sabe? Um negócio, uma linguinha para poder olhar e falar assim: menina, você viu? Eu vi. Você viu a Winter? Não aguento essa menina, eu acho que ela tem uma cara de ser boa. Você tá entendendo? Então, assim, é chato, gente. É bem chato. Por isso, pra quê? Pra que o K-pop precisa da perfeição? Ninguém precisa da perfeição. A gente consegue gostar dessas galera, a gente consegue amar esses ídolos, porque a gente gosta da arte que eles fazem. Ou você me comprou ingresso do BTS só porque o Namjoon é solteiro. Você não comprou ingresso pro show do BTS porque o Namjoon é solteiro. E se você fez isso, você tá bem maluca. Tá? Você tá bem maluca. Você precisa de acompanhamento. Você precisa de alguém para conversar. Porque não é assim que a coisa funciona. Se a gente gosta da música, da arte, de todas as coisas maravilhosas. E aqui eu não vou ser hipócrita, não. A gente gosta do quanto o BTS são os grandíssimos gostosos. É claro que sim. É homem bonito, gostoso, fazendo música sensacional. É um combo. Mas ele tem que ser um combo realista. E não tipo, ai, é porque eles são perfeitos. E aí é por isso que eu dou tudo de mim pra eles. Não, eu dou tudo de mim pra eles porque eles são meu hobby. Eles são o que me faz feliz. A música deles me faz feliz. A personalidade deles me faz feliz. O Run BTS me faz feliz. Are You Sure me faz feliz. Comprar um álbum e abrir e ter um monte de foto deles deliciosos me faz feliz. A música deles me faz muito feliz. Ir num show me faz muito feliz. Não é a perfeição deles que me faz feliz.
Não é eles serem homens idealizados em cima daquele pedestal gigantesco que me faz feliz. Não é isso. Não é se eles não fumam, não bebem, não fazem tatuagem, não têm filho escondido com 3 mulheres diferentes. Isso não faz diferença nenhuma na minha vida. Bom, talvez essa quantidade de filho, porque eu vou pensar, por que, que um deles não é comigo? Por que você tem esse monte de filho aí no mundo e nenhum desses filhos é comigo? Vocês estão entendendo? A gente quer, enquanto sociedade, mas também enquanto mulheres, a gente quer mudar como o homem funciona e como o homem nos vê. Mas ao mesmo tempo, a gente está aí exigindo perfeição de seres humanos, enquanto nós mesmos não estamos oferecendo perfeição nenhuma. É muita hipocrisia. A gente tem que exigir certos comportamentos, né? Que a gente já sabe, não precisa ficar falando aqui. Coisas que a gente precisa exigir de um homem. Mas não fuma, não bebe, não faz tatuagem, nunca namorou na vida, não transa. Ai, gente, 3 horas da tarde num sol quente. Não, né? Não vamos ser assim, não. Vamos estar melhorando essa coisa do K-pop e da perfeição? Que eu acho que o mundo vai ser muito melhor. Inclusive, eu acho que nós vamos ter idols muito melhores se a gente for assim, se a gente pensar dessa forma. É isso. E espero que vocês tenham refletido de alguma forma com o que eu falei aqui, tá bom? Boa tarde.